Fala pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Barbearia aqui no Podtel. Aquela conversa descontraída que só um ambiente de barbearia pode ter. No episódio anterior, eu conversei com meu amigo Cleibson. Conversamos sobre vários assuntos, inclusive sobre coisas que ninguém te conta em um processo de imigração. Tá aqui no card, você pode acompanhar, ou aqui. No papo de hoje, eu conversei com um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que é meu amigo William Zimmermann. Isso mesmo, esse nome chique, é um nome alemão. O William, ele trabalha aqui com TI e está terminando a sua formação como historiador, arqueólogo. Também é um cara super entusiasta do hebraico e do grego, só para você ver aí o nível do cara. Conversamos sobre o seu percurso, né, tempo de escola, a sua formação, mas também falamos sobre um assunto bem delicado, que é até um tabu aqui na sociedade quebecoise, que são os órfãos de Duplessis. Quem era Duplessis foi um escândalo que envolveu um primeiro-ministro aqui do Quebec na década de 50, o governo federal e também a Igreja Católica. É um tabu, é um assunto pesadíssimo, mas que foi tratado aqui com alguma seriedade ali e com toda a delicadeza que só o meu amigo Zimmermann pode nos trazer. Então fica com o episódio de hoje, não esquece, já verifica aí se você está inscrito no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like e compartilha com os amigos. Vamos lá, vamos para o episódio, bem-vindo a mais um Papo de Barbearia. Mas a turma do Rio Grande do Sul é uma turma que levanta mesmo a bandeira do estado, hein? Tem. O bairrismo é muito forte, né, no Rio Grande do Sul. Tal como o Quebec, a gente se acha a última bolachinha do pacote. É tipo os pernambucanos. Pernambucano também, Verdade. Onde chega em galera e levando a bandeira. Verdade. É interessante porque... Mas os dois tiveram movimento de separação, né? Os dois tiveram movimento separatista, a Revolução Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul. Tentaram por um tempo a independência, mas foram logo suprimidos pelo governo imperial. Mas até hoje existe um movimento, o Sul é meu país, se eu não me engano, mas não é muito forte, embora você veja nas conversas das pessoas, geralmente um sentimento separatista. Tal como você vê aqui no Quebec, mas no final ele não se sustenta, né? No final esse é dos problemas. Não tem tantos adeptos, né? Mas eu não sei como é que era na sua região, ou nos lugares você morou em Curitiba também depois, mas nas escolas, quando é a Semana Farroupilha, as pessoas vêm, as crianças vêm vestidas. Você tá brincando? De gaúcho, prenda. Com a roupa tradicional? Com a roupa tradicional. Que é o 2, tá? Isso mesmo. Isso. Eu não enxergo, então. Você me pergunta, é isso mesmo? Quer botar logo? Não, tranquilo, confio em você. Cara, os guri vão com as roupas? Os guri vão com as roupas, né? Eu lembro... Bombacha, né? Bombacha, né? Todos. Caramba, então negócio bota, mesmo. Bombacha, o cinto, tudo direitinho, lenço também. A mesma coisa, as meninas vão prendadas. Isso é a Semana da Farroupilha? Na Semana Farroupilha. E as escolas, algumas outras vezes por ano, também promovem algo semelhante, né? Dependendo da escola. Pelo menos isso na minha época. Creio que hoje esteja parecido. Tem os CTGs, que são Centros de Tradição Gaúcha. Olha só. Cada cidade tem um ou mais CTGs. É mesmo, cara. E em alguns locais do Brasil, fora do Rio Grande do Sul, também tem os CTGs para tentar manter a tradição, com aulas de dança, churrasco, etc. Nas escolas, então, se canta tanto o hino da cidade, o hino do estado. Caramba, velho. Então, um negócio que tem os símbolos, né? Tem o louvor e os símbolos ali, né? Se você comparar assim com o Quebec, por exemplo, no Quebec você não tem um hino da província, por exemplo. Ou um hino da cidade. As crianças não vão... Jean du pays, c'est votre tour. É o hino do coração das pessoas, né? Mas
nacionalismo acaba sendo mais forte, então, no Rio Grande do Sul do E no Brasil é o... nesse sentido. Tem mentiras de falar que não... Não é esse, né? É evidência, né? É evidência O nacional do Brasil. No coração. Então, velho, muito forte, hein, cara. Não, no Ceará não tem essa parada aí, não. Se duvidar um cearense, não sabe nem do Ceará. Nem da cidade, não. Não. Mas nas escolas vocês aprendiam a história da cidade, depois a história do Isso do eu era estado. criança, depois acabou. Acabou? Não? Acabou. Ah, Se ainda tiver história do Ceará na escola, eu acho ok. Acho bem... Acho muito ainda. Era bem forte isso na minha época. Mas é interessante porque o gaúcho em si é um povo bem diverso, como todo brasileiro. Acho que a gente já comentou sobre isso, mas nas planícies assim, da minha região, pelo menos, nós temos imigrantes de origem alemã que chegaram antes, ali por meados de 1850, 1840, 1850, pouco Antes da depois. proclamação da República. Antes da proclamação Império da ainda. República, na época do Império, com uma política do governo imperial de... Alguns historiadores vão dizer de embranquecimento da população. Né? Já visando ali o fim da escravidão. Então, e também uma ocupação da região sul. Né? A região sul ela ficou um pouco esquecida do resto do Brasil, pouco povoada. Então, para povoar a região, eles acabaram trazendo imigrantes europeus, principalmente da região que posteriormente seria chamada Alemanha, não existia Alemanha ainda na época, né? A unificação da Alemanha Era o Império Austro-Húngaro. Isso, pequenos reinos ali. No final dos anos 1800 que vai ter a unificação da Alemanha, mas os meus antepassados vieram dessa região, principalmente uma região de Hunsrück, né? É William Zimmermann, né? Zimmermann, em alemão, Zimmermann significa marceneiro, né? Ah, é? Olha que da hora. Carpinteiro, literalmente... É o Charpentier daqui. É o Charpentier daqui, Tem um brother que trabalha com ele que é não sei o que Charpentier. Caramba, o cima é quarto, né? Quarto cômodo, man, homem do cômodo, homem do quarto, mas é a profissão de carpinteiro. Tanto que na Bíblia em alemão, quando fala assim sobre Jesus... José, filho do carpinteiro. Exato, diz assim na Bíblia. Caramba! Ele não é o filho... Não é o filho do Zimmermann. Nossa! Daí depois se refere a Jesus como o carpinteiro, né? Ele não é o Zimmermann, né? Caramba, isso na Bíblia alemã. Isso na Bíblia alemã. Quer dizer então que Lutero botou o Zimmermann lá na tradução. Caramba, chega e me arrepiei, hein? Pô, velho. E depois vieram os italianos. Os italianos eles acabaram sendo postos, tiveram como terra sobrando as montanhas. Maledetto! Você foi pra Gramado já, né? Não, foi não. Não foi pra Gramado? Eu pensei que você tinha ido pra Gramado. Gramado, Canela, essa região de montanhas, embora tenha muitos alemães, mas essa região ali, muitos lugares foram povoados por italianos. É o caso de Caxias do Sul. Entendi. Mas quanto essa festa que tem no período da Farroupilha, tu disse? É devido ao movimento da separação? Devido ou já tinha antes? Não, é devido à Revolução Farroupilha. Ah, então é uma celebração até hoje. Até hoje. Tem um escritor que eu gosto bastante, o Eduardo Bueno, de Peninha. Ele escreve que... Escreve ou ele disse, né? Que é a história que é a comemoração da derrota. Né? Porque no final Entendi. a gente perdeu, os gaúchos perderam, mas ao mesmo tempo os gaúchos continuam comemorando a derrota. Tu falou aí do Rio Grande do Sul ser desocupado, né? Que aí trouxeram os imigrantes e tal. Mas também tinha um risco da invasão, né? Dos outros países ali para tomar o... Era uma preocupação.
era uma preocupação. Você tem que povoar o local. A cultura do Rio Grande do Sul é muito influenciada também ali pelo Uruguai? Pelo tem as roupas Uruguai, parecidas exato. e tal. Tanto que o gaúcho, né, ele é conhecido como gaucho no Uruguai, na Argentina. E ambos os países têm a cultura do mate, do chimarrão, né? Eles chamam de mate. E o gaúcho é um vaqueiro, né? É parecido com um cowboy. Entendi. Tá. Tem um artigo de uma revista americana, né, que dizia assim, conheça o gaúcho brasileiro, né? E falava que era parecido com um cowboy. Cowboy. Então é como se fosse o vaqueiro do Ceará. Exatamente. Entendi, cara. Tá, e teu amor pela história? Aqui tu é historiador. Aqui a minha formação... Tu se formou aqui como historiador? Eu estou me graduando como historiador e arqueólogo aqui, né? Louco. São duas formações São 3, na verdade. É um bacharelado multidisciplinar em História, Arqueologia e Ciência da Religião. Isso na Laval? Isso na Universidade de Laval. Num curso só? Num curso só, um bacharelado. Antes disso, eu me formei na Laval em Línguas Orientais Antigas, em hebraico e grego. Foi a formação ali. Que essa foi a tua viagem lá para Israel que tu fez? A minha viagem para Israel foi como término da minha formação e o início da minha formação, que eu estava fazendo um certificado em arqueologia. Eu resolvi unir e fazer um bacharelado multidisciplinar, exato. Mas como é que tu encontrou esse curso assim, do nada, pesquisando? Desde que eu cheguei, eu sempre gostei de línguas antigas, hebraico, grego. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu tinha uma pequena empresa de desenvolvimento de sites. Eu lembro que os primeiros sites que eu consegui vender, o dinheirinho que eu ganhei foi para pagar cursos para a minha área de desenvolvimento. Então, eu me formei como técnico em informática e depois eu recebi pelo ProUni, né, a bolsa integral para fazer, no meu caso, análise e desenvolvimento de sistemas. Mas o primeiro dinheirinho que eu recebi, além de pagar alguns cursos, foi para pagar um curso de hebraico. Caramba! Então, na época existe até hoje, né, chamado eTeacher, uma escola de hebraico online, e eu comecei a estudar hebraico. Quer dizer que se tu olhar ali, tu lê o texto Eu consigo ler o texto em hebraico, mas sem a ajuda de um bom dicionário, eu não consigo entender esse texto. O hebraico é o que os judeus escrevem hoje? O hebraico antigo, né? Estou falando do hebraico antigo, hoje tem o hebraico moderno. Eu faço um curso de hebraico moderno, tem uma professora particular em Israel. Mas é diferente, né? É diferente. É diferente? É diferente o hebraico. Muita coisa parecida. É legal assim, quando você aprende o hebraico moderno, ele te facilita um pouco na leitura e na compreensão do hebraico antigo, porque o hebraico moderno é o que você vai praticar. Você vai ter com alguém com quem falar, músicas que ouvir, etc. Enquanto o hebraico antigo você só vai ter... Você vai ter só os escritos da Bíblia, né? Do chamado Antigo Testamento, você vai ter alguns outros escritos antigos, e é isso. Então tu não vai praticar um hebraico antigo, não vai praticar uma língua antiga. A mesma coisa acontece com o grego. O grego eu também estudei um pouco na época, mas quando eu cheguei aqui, eu queria fazer um curso universitário, né? Um curso fiel, assim, um curso com peso, né? E eu grego? Em grego e hebraico. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que a universidade tinha. Só que eu não era ainda residente permanente para poder fazer o curso. Eu lembro que na época eu até escrevi um e-mail para o pessoal da universidade e eles falaram, olha, você vai ter que mudar seu visto para poder estudar, ou tinha um outro esquema que eu não lembro, mas ia sair muito caro. Então, assim que saiu minha residência permanente, eu já me matriculei na universidade para estudar. Mas a minha paixão por história começa com... meus primos sempre gostaram de história, parece que a minha família tinha uma certa predileção por história, principalmente da Segunda Guerra. É meio que natural ali, né? Criança era o que meus primos sempre falavam, eles gostavam muito de jogo de... Um dedo aqui? De novo, não enxergo. 2, 3... Bem baixinho? Embaixo, por favor.
Eles gostavam muito sobre história da guerra, gostavam muito de jogos de estratégia, Blitzkrieg, etc. Tinha um primo que gostava muito da União Soviética, um outro que gostava muito da Alemanha, e eles sempre escolhiam esses países nesses jogos e tal. Então, eu acho que ali começou a crescer um certo apreço pela história, e eu tive excelentes professores de história. Tive uma professora... E tu jogava RPG, claro. Não jogava RPG, não. Eu tinha uma professora chamada... Coisa do demônio! Mas eu tive uma professora muito boa, ela foi minha professora na 3ª ou 4ª série, Rosa Maria, e naquela época... Rosa Maria é o nome dela? Rosa Maria é o nome dela. Te grava, né, cara, o nome dos professores? Ela, naquela época, professor, eu acho que até hoje, né, até o início do ensino fundamental, a professora dá todas as aulas. E tinha a aula de História da Cidade, História do Estado. E era maravilhoso a forma que ela dava aula. A formação dela era em Geografia, História e Geografia. E quando começou a 5ª série, mais de um professor, de novo, ela era minha professora de História e professora de Geografia. Como é que consegue, né, cara? Como é que o professor consegue dar todas as matérias assim, né, cara? E eu lembro que ela era uma professora, assim, todo mundo temia ela. Era brava, rígida. Eu acho que é a única professora que o pessoal respeitava de fato. Eu tive uma dessa assim, também. Professora Delnice, saudade. 5ª série. 5ª série, olha só. E isso criou um apreço muito grande por história, os trabalhos que ela dava sobre história também. Outra coisa que aumentou meu apreço por história, né, na questão de pesquisar um pouco mais a história na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu. Eu comecei a ler muito livro sobre o assunto, Menino do Pijama Listrado, livros fictícios, né? Ou também livros como o Diário de Anne Frank, né? Não é fictício, mas são coisas que me chamaram muito a atenção. E eu era o tipo de jovem, nerd, né? Que na hora do recreio... Nerd raiz. Nerd raiz. Não é esse povo de, Star Wars. Na hora de... Eu gosto de Star Wars, mas na hora do recreio, o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca e o pessoal tava jogando... Tu era chato, hein, velho? Todo mundo dizia chato isso. Pra caramba, hein? Você não é o único. Mas eu ia pra biblioteca e ficava lendo, tinha a revista Aventuras da História, publicada acho que pela Abril. Acho que até a tia da biblioteca, velho, tipo assim, na hora do intervalo, o cara vem pra cá, vem dar trabalho pra gente, velho. Possivelmente. E eu ficava lendo as revistas, eu procurava livros antigos e tal. Da hora. Naquela época era a Barça, né? Tinha que ter a Barça pra encontrar alguma informação. Isso. E quando eu tava saindo do ensino médio, eu já estava fazendo um técnico em informática. Quando eu estava saindo do ensino médio, eu perguntei para um professor, olha, eu tô em dúvida se eu sigo na área de informática, eu tinha recebido a bolsa, né, no ProUni lá, ou eu vou para história. E era um professor de história. Olha só. Ele disse assim, pelo amor de Deus, não faz história, o professor não tem futuro. Se o professor tá falando isso, tá? Daí o que eu falei? Daí ele falou assim, faça TI e quando você for rico, daí você faz de hobby história. Então você tá rico hoje. Não tô rico, mas como o país aqui permite uma vida um pouco melhor, menos atarefada. Então vocês viram, né, pessoal? Estou falando aqui com o novo Mark Zuckerberg. Novo Elon Musk aqui, o cara é rico, milionário, agora tá na TI. Garoto de programa. Garoto de programa, exatamente. Caramba, velho, o professor mandou essa. O professor mandou essa. E daí eu acabei ficando na TI, mas sempre lendo coisas de história. Assinei aquela revista Aventuras na História, depois também, por um bom tempo. A History também? A History não. Não, tinha que ter grana ali. Na época tu não era nem professor de história, nem trabalhava. Pra você ter uma ideia, meu salário no Rio Grande do Sul, quando eu saí daqui, tempo integral, eu trabalhava na Marco Polo. O meu salário era de R$2.100. Isso em 2018. Era pouco, hein, velho? Pouquíssimo. Não, tava muito difícil. Então o professor errou. Eu já tava com... O professor de história errou a previsão.
Eu já estava com mestrado na minha área. Caramba, com mestrado. Desculpa, MBA, né? MBA no Brasil, na área de desenvolvimento de front-end. E esse era o meu salário. Então eu tinha um técnico, um tecnólogo e um MBA. Um salário pouquíssimo numa grande empresa, uma mega empresa, que é a Marco Polo, na área de desenvolvimento, inovação e tecnologia. Como é que pode, hein, cara? Vir para cá mudou bastante a nossa vida nesse sentido. Né? Deu uma tranquilidade, era 44 horas, estava debaixo do sindicato dos metalúrgicos, porque a Marco Polo fabrica ônibus e tal, então ficava debaixo daquele sindicato, que eles faziam greve, a gente tinha... Entrava junto? Tinha que entrar junto. Enquanto tinha pessoas no mesmo departamento, na Marco Polo em si, no mesmo departamento de TI, que estavam debaixo do sindicato do banco da Marco Polo, se eu não me engano. E daí eles podiam sair no mesmo horário dos bancários, por exemplo, tinha um salário mais, que era o pessoal analista SAP. Analista SAP ganha muito bem. Então, talvez o salário deles, aí eu tô chutando, né, fosse mais do que R$8.000 na época, enquanto o meu tava ali em 2.100. Caramba, que diferença, hein, cara? Pô, velho, pra tu ter feito greve, cara. Pra igualar os salários. Mas... E quando eu vim pra cá, agora surgiu a oportunidade de voltar, de estudar a área porque que eu amo. Tu ama, né, cara? Meu coração sempre ficou nas humanidades. Né? Uma boa área. E é um negócio, apesar da história já estar contada, né? É um negócio que é dinâmico, né, cara? Todo dia é uma novidade, né? Tá sempre mudando. A história sempre pode ser reinterpretada. Que é uma coisa que... Dá um exemplo aí. Isso é perigoso, isso é um gancho aí. Eu concordo. Eu concordo. Mas já apareceu o pessoal que diz que não pode mais falar criado mudo aqui. A história está sendo sempre reinterpretada. Pensa, a história não é uma ciência exata. Né? E, às vezes fatos novos ocorrem, de serem descobertos. Né? Um lado da história é revelado, mas esse lado é o verdadeiro ou não? Aí o historiador, a tarefa dele vai ser investigar. É verdade que a história é contada pelos que ganham, pela boca dos que ganham. Você como historiador concorda? Ou a história fala por si só? Cara, depende da época, né? Eu diria. Se você falar de antigamente, o perdedor muitas vezes tinha tudo cortado dele, né? Todo o material historiográfico, o que ele escreveu sobre o evento, ou ele não teria nenhuma oportunidade de escrever sobre o evento, então nós ficaríamos com a história contada a partir da lente do vencedor. Né? Isso poderia ocorrer, embora nem sempre foi o caso. Tem casos que tem uma polêmica aqui, inclusive de Quebec. Inclusive foi um blog que você escreveu lá. Qual? Recentemente. Sobre os órfãos de Duplessis? Exato. Ok. E aí? Porque tem gente da Católica daqui que diz que aquilo ali é fake news. É uma das fake news que lançaram contra a igreja. Ah, tá. Bom... E aí, você como historiador? A gente tem documentação muito ampla. Inclusive, aquele artigo não foi escrito por mim, né? Foi escrito por um historiador no Brasil. Eu dei o tema para ele escrever. E ele escreveu sobre o assunto. Mas eu já tinha pesquisado sobre o assunto. Era um assunto que eu gostaria de ter escrito, só não tive tempo para escrever. Mas a questão dos órfãos de Duplessis é fato que na década de 40... você tinha 40, 50, você tinha o medo comunista em todo mundo. Em todo mundo. Em todo mundo, tá. Em todo mundo tinha o medo comunista. O Maurice Duplessis, ele era alguém muito ligado à igreja. Nessa época tinha muito medo do comunista. E você vai ver até no próprio parlamento aqui de Quebec, você vai ver vai na área da biblioteca, se eu não me engano, você vai ver lá o índex proibitório, né? O índex de livros proibidos pela igreja e tal. Sério? Eu não sei se ele abarca essa época, teria que verificar, mas o fato é que Maurice Duplessis, muitos grupos,
ele acabou encarando como grupos comunistas ou como uma ameaça comunista e muitas vezes instigado pela própria Igreja Católica. Entendi. Por exemplo, as próprias Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová durante o governo de Duplessis foram severamente perseguidas. Sério, aqui cara? no Quebec. Tanto que tem um caso que a gente estuda em história do Quebec, em direito canadense, o direito da Commonwealth em geral, e você estuda em ciência da religião, que é o caso Roncarelli. Que é isso? O que aconteceu? Durante o governo do Maurice Duplessis, muitas testemunhas de Jeová, para fazer o serviço de porta a porta, foram presas. Por quê? Porque estavam fazendo proselitismo. Existia uma instigação, tem um livro chamado, que não é escrito pela Testemunha de Jeová, chamado Le Chef, que conta. Existia uma instigação da igreja, que não estava gostando disso. Sim, uma que aí viraram alvo, né? Viraram alvo. Entendi. E o governador, o primeiro-ministro, na época estava muito ligado com a igreja. Os assuntos sociais do governo eram cuidados pela igreja. Entendi, hospitais, escolas, orfanatos. Toda a área social, no Canadá em geral, era coordenada pela igreja. Então tinha uma parceria entre o governo. Mas o Canadá, fora Quebec, é anglicano, né? É anglicano, mas mesmo assim. A católica tinha essa influência? A católica tinha essa influência. Mas especificamente do Quebec, que eu conheço melhor a história, né? Existia essa parceria. Essa parceria existiu até pouco tempo atrás, eu acho que anos 90 ainda existia uma certa administração de algumas dessas entidades, como escolas por igrejas. Mas, voltando então, nessa época, as Testemunhas de Jeová faziam serviço porta a porta, que todo mundo conhece hoje, e elas eram presas. Quem pagava a fiança delas, muitas vezes, era esse Roncarelli, lá de, se eu não me engano, da região de Montreal. Eu posso estar errado com a região. Ele era tipo Jeová também. Ele era Testemunha de Jeová também, mas ele tinha um restaurante. Como ele tinha um restaurante, ele tinha uma condição melhor, né? Um restaurante, ele ajudava os irmãos. E ele ajudava os irmãos dele, ele pagava a fiança para eles. E o Duplessis não gostou nada disso. Então, como é que o primeiro-ministro daqui? Comprando briga com o empresário, dono de restaurante pequeno. Exatamente. O que ele fez, então? Uma coisa super ilegal. Por causa disso, ele tirou do Roncarelli a licença para venda de álcool. Você sabe que aqui tem que ter licença para vender álcool no restaurante. Entendi. Apesar de Testemunho de Jeová, no estabelecimento dele era comércio, então vendia de tudo. As Testemunhas de Jeová tomam álcool. Né? Tomam Bebidas alcoólicas, né? Só não podem ficar bêbadas. Entendi, no equilíbrio. Isso. Então, tirou a licença dele e isso para um restaurante é ruim. Sim, né? lógico. Sim. Daí entrou-se com um processo. Acabei de ter uma aula em Ciências da Religião que falava sobre esse caso ali na Universidade de Laval. Então, o que aconteceu foi que foi para a Suprema Corte. O caso foi para a Suprema Corte. Caramba. Então o cara tinha dinheiro também, né? O empresário, né? Não, mas era um caso... Ele tinha dinheiro para pagar fiança, né? Eu não sei se ele era muito rico ou não. Mas acabou que o caso foi para a Suprema Corte e o primeiro-ministro de Quebec perdeu. O quê? Ele perdeu. Porque foi claramente... E isso abriu o Que vergonha, hein, cara? Isso abriu o direito das minorias religiosas aqui no Canadá. E também, porque isso abre um precedente, né? Abriu para todas as minorias, né? Esse, digamos assim, foi o começo, talvez o começo dos direitos, da Carta dos Direitos Humanos no Canadá, que acabou influenciando também a Carta dos Direitos Humanos na ONU. É um caso bem interessante esse do Roncarelli versus Quebec, ou versus Maurice Duplessis, não lembro o nome do caso. Mas ele foi bem emblemático e é estudado até hoje em História do Quebec, é estudado em Ciências da Religião e também em Direito.
Porque aqui a turma já não vai muito com a cara da igreja católica, né? Aí vem uma interferência dessa, para privilegiar uma igreja. Aí pega o juiz vai passar fogo, né? Já olha. Mas isso na década de 50, o pessoal ainda era muito católico. Sim, tem razão. Década de 50. Depois nós começamos. Tem outros escândalos. Teve esse dos orfanatos de Bessy. Como a igreja estava no controle de vários organismos aqui em Quebec e também no Canadá, como orfanatos. O que se conta, que os historiadores entendem até agora, pelo menos, é que o governo pagava uma certa quantidade para a igreja tomar conta dessas pessoas, dos órfãos. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas crianças foram declaradas como órfãos, doentes mentais e outros, sem um diagnóstico correto, só para manter essas pessoas dentro dos orfanatos, dentro das instituições e a igreja recebendo. Tanto que o governo tanto que é fato isso, que o governo está pagando uma indenização para essas pessoas. Então, o fato já foi amplamente estudado por historiadores, já foi discutido na sociedade e existe uma indenização sendo paga para essas pessoas, que foram falsamente declaradas como doentes mentais ou outros problemas, sendo que eles não eram. Era rebanho, gado de cor. Mas isso o pessoal da igreja já foi chamado, já teve audiência para ter a contraprova. Teve audiência, tudo sobre esse assunto. Se eu não me engano, começou nos anos 80 ou 90. Tem que estudar um pouco mais sobre o assunto para poder falar. Como você pode conferir, o William é uma máquina, tem assunto aí pro dia inteiro. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos dele, inclusive do seu blog, que é Quebec em Foco. Se você quiser que ele volte aqui para contar mais detalhes dessa história que você acabou de ouvir ou de outras curiosidades sobre a sociedade quebecoise, é só deixar aqui embaixo que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em voltar. Verifique se você já está inscrito no canal, porque toda semana a gente está colocando aqui novidades sobre histórias incríveis de brasileiros que ousaram sair do país e recomeçar as suas vidas aqui. Deixa aí o seu like, deixa os comentários, compartilha com os amigos, porque isso faz muita diferença e fortalece aqui a amizade. Vou deixar 2 vídeos aqui para você. Desse lado aqui, meu amigo Hernani, que contou um pouco aí sobre os seus perrengues na imigração. E desse outro lado de cá, do meu amigo Dudu. O cara que, durante a conversa, eu descobri que ele era vegetariano, isso mesmo. E já perdeu mais de 10 quilos, mudando todo o estilo de vida aqui no Canadá. Muito obrigado por assistir, até a próxima, até o próximo Papo de Barbearia.